para mim falar sobre a família, mais ainda com o Evangelho de Jesus. Será que nós sabemos o que é família? Quais são as funções verdadeiras da família? Será que nós não evoluiríamos também se nós não convivêssemos em família? Será que quem vive em uma família numerosa evolui mais rápido do que quem convive com uma família pequena? E quem cria os filhos sozinhos? Sozinha ou sozinho? Será que evolui mais rápido? Quais são as características de uma família de sucesso? E o que nós não devemos fazer para que a nossa família tenha sucesso? Com essas questões, e algumas delas vocês podem encontrar as respostas no livro Sexo, Problemas e Soluções, que tem ali na livraria. Mas o tema família sempre me intrigou um pouco, porque quando a gente já nasce em uma família. Então, às vezes, a gente não para questionar como é a família do outro. Às vezes, a gente para comparar, mas não para pensar profundamente. Foi então que eu tentei entender o que realmente é uma família. E aí eu vi que existem tantos tipos diferentes, e às vezes a gente faz igual o avestruz, né? Coloca a cabeça dentro do buraco e o mundo todo lá fora, e a gente pensa que todas as famílias são do jeito que a nossa família é. E até estranha quando vê outros tipos diferentes. Então a gente conhece família como um agrupamento de pessoas que estão juntos por afinidades, mas podem estar juntos por débitos também, não é? Ou vocês acham que não existem famílias onde todos os membros estão juntos porque uns têm débitos para com os outros? Imaginem. Quanto exercício no dia a dia. Mas existem sim famílias onde os membros são muito afins e não se afastam, tamanha afinidade, e não tem grandes conflitos. Mas se nós pararmos para definir família, nós ficaremos aqui a noite toda. Porque existe a família, por exemplo, a família tradicional, que é aquela que tem o pai, a mãe, o filho, né? Que eles estão unidos pelo casamento, por uma união estável, e ali cada um desempenha muito bem o seu papel. O pai faz papel de pai, como a sociedade espera, a mãe também desempenha o seu papel maternal, como a cultura manda, e o filho também desempenha o seu papel. Mas aí, nós olhamos para a direita e para a esquerda e vimos que existem famílias que são monoafetivas, não é homoafetivas, mono. Como, por exemplo, em função de diversos fatores, como, por exemplo, a viuvez, onde a mãe sozinha cria o filho. Isso também é uma família. Existem até situações onde a mãe opta por criar sozinha o filho, ou às vezes até o pai, por algumas situações. E já ouviram falar da família arco-íris? Onde homossexuais optam por criar uma criança como filho. E nós vamos falar que isso não existe? Porque nós estamos dentro da casa espírita, falando sobre família, nós vamos falar que isso não existe? Existe também um tipo de família que está cada vez mais comum, que é a família contemporânea, onde às vezes os papéis se invertem. Onde a mulher tem o papel de provedora, e é ela quem paga as contas, né? Há uma diferenciação de papéis, considerados papéis culturais nossos, e o homem é quem faz o papel de cuidador da família. E vivem muito bem nessa inversão de papéis. Porque às vezes a mulher já conseguiu um trabalho, está mais estável, o homem ainda está estudando, ou ainda não conseguiu um trabalho, tinha, mas parou, e quando você menos percebe,
esses papéis estão invertidos. E às vezes os casais conseguem conduzir isso muito bem e os filhos não ficam confusos. Estão vendo? E ainda existe a família real, né? Que é uma família diferente das outras, que tem vários privilégios dentro de uma sociedade. E a gente não pode esquecer da Sagrada Família, né? Jesus, Maria e José. Então, estão vendo? Existem diferentes tipos de família. Mas aí, quando a gente para pensar sobre a principal e real função de estarmos aqui envolvidos no meio de uma família, nós percebemos que parece que a principal função é treinar o amor. Nós convivemos com pessoas com laços sanguíneos, consanguíneos ou não, para treinar o amor, para treinar o respeito, a responsabilidade, o carinho e a tolerância. O respeito, porque em família, logo cedo a criança precisa aprender que ela tem um papel bem definido ali dentro, mas ela não sabe ainda que papel é esse, ela vai aprendendo de acordo com o direcionamento dos pais. E os pais também precisam aprender a respeitar um ao outro, para que eles possam ter um local onde eles possam descansar, porque a família é também um local de aconchego, de descanso, de ficar à vontade, de não estar tão armado como nós temos que ficar no dia a dia, no ambiente de trabalho ou na rua. É em casa que nós somos, às vezes, nós mesmos. É aí que acontecem os conflitos, então, não é? Então, olha só. Quando estamos em família, nós treinamos o amor e nós treinamos o respeito, porque amor é feito desses 4 elementos. Quando nós perdoamos, nós estamos colocando em prática o amor, porque não existe amor sem perdão. Quando nós temos paciência com o outro, porque o outro também está em fase de crescimento e convive conosco, nós também estamos treinando o amor. E quando nós somos responsáveis e assumimos o nosso papel, o papel de pai, papel de mãe, de filho, de irmã, de tia, de avó, de cunhada. Cunhada também tem papel, sabia? E não pode fazer outro papel, tem que ser de cunhada, de cunhado. Não pode ultrapassar a barreira. Quando nós respeitamos o espaço do outro, quando respeitamos a individualidade do outro, nós também estamos treinando o amor. Porque por mais que nós passemos anos e anos convivendo com uma pessoa, utilizando às vezes o mesmo banheiro, a mesma pasta de dente, nunca a mesma escova de dentes, a mesma cama, o alimento da mesma panela, mas nunca o mesmo garfo, né? Quando nós convivemos com essa pessoa com uma cultura totalmente diferente da nossa, às vezes, nós precisamos treinar o tempo todo o respeito. Porque eu sou capaz de me colocar no lugar do outro e ver até onde eu posso ir. Para não invadir a individualidade do outro. Por isso que o respeito é tão importante, porque uma das primeiras coisas que às vezes os casais querem, e isso os jovens sabem muito bem, porque na fase do namoro isso é mais fácil, um quer invadir a individualidade do outro e fazer com que o outro pense exatamente como ele pensa. Ou ela quer que ele pense exatamente como ela pensa. Ótimo, só que isso não é tão simples assim, porque são estruturas diferentes, são consciências diferentes. Então, olha só, e isso vou falar mais daqui um pouquinho. Mas veja bem, se responsabilidade é assumir o que deve ser feito dentro do seu papel e ser coerente com aquele papel, você também está demonstrando amor. Amor também é carinho. Tem que ter carinho. Hoje, a gente fala do toque terapêutico, de aprender a abraçar o outro e tocar o outro, mas isso está ficando cada vez mais difícil, porque as pessoas estão ficando agressivas. Mas quando a família tem o hábito de se abraçar, como por exemplo os meus parentes descendentes de italiano, que eles se abraçam e não largam mais, e conversam pegando uns nos outros, assim, então a gente percebe o quanto que esse abraço, esse toque é importante no ambiente familiar,
para que aquela criança não fique tão carente a ponto de, na rua, aceitar o toque de qualquer pessoa. Porque ela sabe diferenciar o toque com amor e o toque sem amor. Por isso que a gente não pode, de jeito nenhum, intercalar a negligência com a violência. Porque abandona a criança e depois o único toque que a criança conhece é o toque da agressão. Então esse será o único toque que ela vai conhecer a vida toda. E será esse que ela vai utilizar quando adulta. Então tem que ter carinho, sim. Na família tem que ter carinho. E tolerância, porque nós não somos perfeitos. Nós erramos quase o tempo todo. E observamos o erro do outro. E temos que entender que todos nós estamos aqui amadurecendo. Por isso que tem que aprender a perdoar, a pedir perdão, a usar aquelas 4 palavras mágicas que a gente usa com os de fora e que tem que aprender a usar com os de dentro. Por favor, obrigado, com licença e me desculpe. São as 4 palavras mágicas que deveriam estar pregadas em todos os cômodos da casa, o tempo todo. Ah, mas eu já vivo junto o tempo inteiro? Isso, por isso mesmo. Esse é o momento de treinar essas 4 palavras mágicas. Então, olha só, a gente já entendeu o que é a família, os tipos e para que serve. Para que serve a família? Treinar o amor. Aí, veja bem, mas espera aí, o que uma família precisa ensinar? O que a família precisa passar? Qual é o papel da família no desenvolvimento do indivíduo? Olha só, é claro que a família, legalmente e socialmente, precisa prover alimentação, moradia, mas isso, se a gente utilizar, buscar a teoria de Maslow, por exemplo, das necessidades humanas básicas, nós vamos ver que o indivíduo nunca está satisfeito. Faz parte da nossa natureza. Então, se a família provém a base, que é alimentação, local para sono, repouso, vestimenta, né? Um pouquinho de lazer, casa, parabéns. Mas só cumpriu 1/5 do que deve cumprir. Porque só isso não basta, isso só alimenta o corpo, só a parte orgânica. É necessário também que a família seja provedora de segurança, de proteção. Depois de prover as necessidades fisiológicas, é preciso que a criança, que o adolescente, que o esposo, a esposa se sintam seguros, protegidos, que ali a pessoa pode contar. E que se errar, vai levar uma bronca sim, mas também vai receber apoio quando precisar. Então a segurança, dar a segurança, saber que ali volta e se sente seguro é muito importante. É preciso também que essa família, além de fornecer os nutrientes necessários para a sobrevivência física e sobrevivência emocional, para reduzir os medos, porque tudo é muito escuro e estranho aí fora, é preciso também que essa família provenha formas dessa criança, desse adolescente e até do próprio companheiro e companheira de conviver com outras pessoas. Não basta totalmente fechar o círculo e falar, aqui você está totalmente protegido. Não, é necessário conviver com outras pessoas também. Porque existem os auxiliares das famílias. Vocês sabiam que existem centenas de outras pessoas que nos ajudam a educar os filhos e até a conviver um com o outro? Já. Então, olha só. Necessidade fisiológica, de segurança e proteção, de gregária, né, de estar junto com os outros, e também de autoestima. A gente sabe que não pode elogiar os filhos o tempo todo, porque estraga, né? Mas também a gente sabe que não pode ficar criticando negativamente o filho o tempo todo, porque ele fica com a autoestima baixa. Então a gente percebe que o que a gente não pode fazer são os extremos. Sabe o que atrapalha o diálogo entre um casal? É quando a esposa ou o esposo fala alguma coisa, ou o namorado fala alguma coisa, conta uma novidade que fez, e o outro fala assim, eu não perderia tempo fazendo isso. Aí o outro vai e conta uma outra coisa também, e fala, eu, se fosse você, não faria isso nunca. Né? Então, a pessoa que fica assim, e agora? Como é que eu converso? Como é que eu puxo o diálogo? E vai se silenciando cada vez mais, porque o outro critica o tempo todo, negativamente. Né? Ou então, quando alguém fala alguma coisa, acho que eu vou fazer isso. Isso, vai fundo, vai lá.
Aí o outro, não, eu acho que no outro dia ele fala, não, acho que eu vou fazer outro. Isso, beleza, vai, isso aí mesmo. Aí o outro fica assim, e agora? Eu não sei se eu estou indo bem ou não. Então nós temos que encontrar o equilíbrio. Olha, isso que você fez pode gerar alguns problemas, mas também, por outro lado, é bom. Tente mostrar, não diga o outro o que fazer. Diga, existe esse lado positivo e esse lado negativo. Você tem o livre-arbítrio. Aí, o que acontece? A partir do momento que o outro percebe que tem responsabilidade sobre si mesmo e responsabilidade sobre aquele relacionamento na família, ele passa a ter autoestima elevada, porque ele sabe que é capaz de trilhar o próprio caminho. Então, ele tem autoestima. E, por último, a autorrealização. Ora, nós estamos aqui nesse planeta para inúmeras funções, inúmeras tarefas e inúmeras missões. Cada época da nossa vida, nós temos uma missão diferente. Mas a realização profissional, religiosa, afetiva, isso faz de nós seres humanos. Cada vez que nós aprendemos algo novo, nós nos tornamos pessoas melhores. E aprender algo novo talvez seja um dos itens mais divertidos para nós. Porque quando nós achamos que já sabemos tudo, é nesse momento que nós começamos a morrer. E é o momento em que nós paramos de estudar. Então, quando um integrante da família ler um livro interessante, comente com o outro aquilo que você aprendeu, porque pode ser útil para aquele também e pode levá-lo a uma realização melhor. Muitas mulheres estudam, trabalham com o apoio dos esposos. Mas existem muitos maridos também que não crescem, não prosperam, porque as mulheres não apoiam. Elas são críticas severas, não acreditam. Então é preciso acreditar. E às vezes não acreditam, não é por maldade, é por medo. Por medo, apostando no negativo, apostando de que algo ruim vai acontecer. E isso não é prudência. A gente tem que ter fé, tem que acreditar. Acreditar no outro, acreditar que o outro é capaz. E aí, quando a gente percebe que a família tem essas funções de provedora de tudo isso, e vocês viram que não é fácil, né, jovens? Pensem bem antes de constituir uma família, porque vocês viram que as tarefas são muitas. A gente percebe que para se ter uma família, nós precisamos de muitos ajudantes. Olha só, nós temos os ajudantes que eu chamo de afetivos e os ajudantes contratados. Os ajudantes afetivos, avós, né? Os vovôs, as vovós, tios e tias. Tem tios que ensinam muita coisa errada, né? Que fazem bullying, mas também tem tios maravilhosos que ajudam as crianças a amadurecerem, né? Quem nunca teve um tio que te perturbava, levante a mão, porque eu tive, né? Então, tem os primos. Existe coisa melhor do que convivência com primos, desde que tem um adulto por perto, né? Agora, deixar uma criança de 4 anos com um tio, um padrasto ou um avô o dia todo sozinho, isso não vai dar certo, né? Então, é preciso que cada um saiba exatamente qual é a sua função dentro da família e não pular a linha limítrofe. Então, esses são os nossos ajudantes afetivos. E os ajudantes contratados. Ó, babás, professores, enfermeiros, médicos. Quem é que lembra aqui a enfermeira que te deu a primeira vacina? Tá vendo? Tá vendo? Isso é ingratidão, sabia? Tem que ir lá procurar a enfermeira que te deu a primeira vacina, agradecer. Né? Tá vendo? Se você não adoeceu de rubéola, sarampo, agradeça, vá lá agradecer. Então, esses ajudantes são ajudantes contratados. Espera aí. Então, significa que a professora do jardim não é obrigada a amar meu filho? Não. Sabiam disso? Sabiam? Ela ama por opção, porque tem o dom, porque gosta de fazer isso. Mas ela não é obrigada a amar os nossos filhos, porque ela tem lá 20, 30 junto com ela, que ela precisa cuidar de todos para que todos aprendam e não se matem uns aos outros. Mas esses ajudantes profissionais, eles não são obrigados a dar amor. Eles dão instruções. Eu falo isso, meus queridos, porque existem pais que pensam assim:
já coloquei meu filho na escola, então a educação dele já está garantida. Isso não é verdade. Caso clássico. Final de julho, a mãe conversando com o pai, preocupada, porque o menino está muito terrível, muito bagunceiro, ninguém aguenta, porque normalmente em julho, o que os pais fazem? Não suportam os filhos, põe para viajar, então manda para casa da avó, manda para casa de alguém, qualquer coisa, menos para ficar junto, para poder ajustar. Aí, a mãe disse assim, está muito terrível esse menino. Sabe o que o pai disse? Preocupa não, só faltam 2 dias para terminar as férias. Aí ele vai para a escola e vão dar um jeito nele. O que o filho é em casa, ele é na escola. Se o filho é gentil, educado, cortês, sabe bem as suas tarefas, as suas responsabilidades, ele vai ser desse jeito na escola. Se em casa ele é desleixado, na escola ele será desleixado na vida profissional. Se o pai pede um filho de uma determinada idade, já um adolescente, para ir ao mercado fazer uma compra, e ele chega em casa e fala, não achei. E o pai, tá bom, meu filho, depois eu vou, está criando um irresponsável. Então, a questão da responsabilidade, de assumir, é desde pequenininho. Mas ele só tem 2 anos, eu vou carregar a mochilinha para ele. Você pode carregar a mochila, mas ele vai carregar a lancheira. Pequenas crianças, pequenas responsabilidades. Aos poucos, cada um aprende o que precisa fazer. Quando eu falei do tipo de família contemporânea, onde os papéis às vezes são invertidos do que a gente considera como papel correto, se a mãe chama só a filha para ir para a cozinha, para lavar a pia, e o pai está lá no controle remoto, o filho vai ajudar a mãe? Não, ele vai para a sala também para o controle remoto, porque isso é serviço de mulherzinha. É verdade? Não, porque eu já falei aqui que não está escrito em lugar nenhum que cabe a mulher lavar os pratos. Em nenhum lugar. Mas se o menino for lavar os pratos, vai virar mulher? Não, ele vai cativar a namorada dele, porque o dia que ele lavar os pratos para a namorada, ela fala, casa comigo. Então, a gente precisa saber que aquilo que faz de nós seres humanos, espíritos em evolução, lembra da frase de Kardec? É o esforço que nós fazemos para sermos melhores a cada dia. Então, se pergunte o tempo todo na sua família, o que é que eu posso fazer para ser melhor? Ora, se todo final de semana, todo domingo, estou na casa dos parentes e ali, às vezes, começa a aborrecer e a criar problemas, então pare de ir. A sua obrigação é assistir os seus pais idosos. Mas você não precisa ir lá todos os domingos. Você pode ir no meio da semana, pode visitar sua mãe. Então, existem determinadas situações que nós achamos que é algo rígido, que nós não temos outra opção, não temos outra saída. E às vezes a gente sempre fica pensando que, por causa daquelas palavras de Jesus, que disse assim, meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Ou seja, descartou Maria e os irmãos. Espera aí, calma. A nossa família espiritual pode, hipoteticamente, estar nos esperando do lado de lá. Mas essa que nós estamos aqui agora, não é por acaso. Mas ainda dá tempo? Não, os meus filhos já casaram, já não tem mais família. Calma, está começando a outra etapa da família. Então, papéis que antes a mãe não podia fazer com o filho, agora como a avó pode, não pode? E como, né? Algumas regalias os avós fazem. Então, nós precisamos entender que a família, quando ora junto, quando se alimenta na mesa, pelo menos uma das refeições, a família está toda junta. Porque boa parte do lixo da cidade é porque as pessoas comem na rua e saem andando. Largaram de usar garfo e faca na mesa. Então, o momento em que as pessoas se sentam ao redor do alimento, e isso é uma tradição milenar, ficar ao redor do fogo, ao redor do alimento, né, falando sobre o cotidiano, isso faz com que a pessoa se sinta acolhida, se sinta responsável por si mesma. Então, pelo menos uma das refeições, a família precisa estar junta. O culto cristão no lar, pelo menos uma vez por semana, faça chuva ou faça sol, é naquele dia, naquele horário.
Ah, pode colocar outros livros junto? Pode, ler o Evangelho, mas também livros de autoajuda, livros edificantes. Ah, mas ele só tem 8 anos, então ele vai ler só o Sabedoria. Cada um lê um pedacinho, uma folhinha por dia, devagar. O culto não precisa ser aquela coisa tensa, dura, chata. Não, ela pode ser divertida. Você aproveita para jogar algumas indiretas. Então, meus irmãos, é na família que nós aprendemos que quanto mais respeitosos, responsáveis, carinhosos e tolerantes nós formos, mais nós viveremos bem em casa. E aí o trabalho lá fora pode desabar, que nós recomeçamos. Porque a base, a fidelidade, a segurança, a proteção, a autoestima não se abala. Porque se nós juntarmos tudo isso, batermos o liquidificador, nós teremos uma substância só, que é o amor. E o amor tudo pode, tudo suporta, tudo crê. Não é verdade? Que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos a Marisley por estar conosco essa noite, trazendo essas lições para nós. Vamos dar início à segunda parte dos nossos trabalhos. Novamente, vamos procurar nos sentarmos comodamente. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos relaxar os nossos músculos. Acalmar a nossa respiração. Silenciar os nossos pensamentos. Vamos criar um canal de ligação com o plano superior, com os nossos amigos benfeitores que agora estão nos assistindo. Vamos respirar, relaxar, concentrar e vamos meditar. Neste momento solene e sagrado, eu mergulho profundamente no oceano imenso da paz, da tranquilidade, da calma infinita.